Hoje você vai ver como um simples momento ao vivo se tornou algo profundo e inesquecível. Patrícia Abravanel não conseguiu segurar as lágrimas após uma única resposta de Nicolas Ferreira. Isso mesmo, o que aconteceu foi tão impactante que pegou a todos de surpresa. O estúdio do SBT estava movimentado naquela manhã. Os bastidores do programa de Patrícia Abravanel fervilhavam de produtores, câmeras e assistentes de palco, todos ajustando os últimos detalhes para mais uma edição especial. Naquela tarde, um convidado diferente traria um tom inesperado à transmissão. Nicolas Ferreira, o jovem deputado conhecido por sua oratória afiada e por defender abertamente seus valores cristãos. Patrícia sempre gostou de receber convidados diversos em seu programa. Seu objetivo era fazer entretenimento para toda a família, assim como seu pai, Silvio Santos, sempre fez. Mas algo lhe dizia que aquela entrevista teria um peso diferente. Enquanto a produção ajustava os microfones e testava as câmeras, ela respirou fundo, sentindo uma certa expectativa no ar. Quando Nicolas Ferreira entrou no palco, os aplausos da plateia vieram com entusiasmo. Muitos o admiravam e estavam curiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Vestindo um terno azul simples, ele cumprimentou Patrícia com um sorriso sincero e um aperto de mão firme. "Seja bem-vindo, Nicolas", disse Patrícia com entusiasmo. "É um prazer ter você aqui no SBT." "O prazer é meu, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar nesta emissora tão icônica que faz parte da vida de tantos brasileiros." A plateia aplaudiu novamente. Patrícia sorriu e fez um gesto para que ele se sentasse. O programa começou com uma conversa leve, abordando política, juventude e a importância da liberdade de expressão. Nicolas falava com segurança e Patrícia conduzia a entrevista com elegância. "Nicolas, você é um dos políticos mais jovens do Brasil e tem uma base de apoio muito forte entre os cristãos. Como é para você carregar essa responsabilidade?" perguntou Patrícia, inclinando-se levemente para a frente. Nicolas sorriu e ajeitou o microfone. "Patrícia, eu vejo isso como uma missão. Desde pequeno, aprendi que a fé é um pilar essencial na vida de qualquer pessoa. E ao longo da minha trajetória, percebi que defender valores cristãos no meio político não é apenas uma escolha pessoal, mas um dever. Vivemos tempos difíceis, onde muitas pessoas se afastam de Deus, e eu acredito que minha função também é lembrar que Ele continua presente em nossas vidas." Patrícia assentiu, pensativa. A conversa continuou fluindo, até que ela resolveu tocar em um assunto delicado. "Seu nome já foi envolvido em diversas polêmicas, especialmente quando se trata de temas sociais e religiosos. Você acha que isso acontece porque você fala abertamente sobre Deus?" Nicolas respirou fundo antes de responder. "Sim, Patrícia, eu não tenho dúvidas disso. Infelizmente, vivemos em uma sociedade onde falar sobre Deus se tornou algo quase proibido. Muitas pessoas têm medo de expressar sua fé por receio do que vão pensar delas. Mas eu não posso negar quem sou. Eu sou cristão e minha fé me molda. Se isso causa desconforto em algumas pessoas, eu respeito, mas não vou deixar de falar sobre o que acredito." Nesse momento, Patrícia ficou em silêncio por alguns instantes. O olhar dela parecia distante, como se as palavras de Nicolas tivessem tocado em algo profundo dentro dela. "Eu entendo o que você quer dizer", disse Patrícia, a voz um pouco mais baixa. "Meu pai, Silvio Santos, sempre teve uma relação forte com Deus. Ele nunca falou muito sobre isso na TV, mas em casa sempre nos ensinou a importância da fé." Nicolas sorriu. "Silvio Santos é um exemplo de homem batalhador, Patrícia. Um ícone que nunca precisou passar por cima de ninguém para vencer na vida. E eu acredito que muito disso vem da base que ele teve, dos princípios que sempre carregou consigo." Os olhos de Patrícia começaram a brilhar com lágrimas contidas. Ela piscou algumas vezes e respirou fundo.
Você sabe, ela disse, a voz levemente embargada. Meu pai sempre dizia que tudo o que ele conquistou foi graças a Deus. Ele orava antes de grandes decisões, pedia direção e sempre nos ensinou a agradecer por cada vitória. Hoje, quando vejo você falando com tanta certeza sobre sua fé, eu percebo que talvez eu tenha me afastado um pouco disso. A plateia ficou em silêncio. O momento era genuíno. E Nicholas percebeu que suas palavras tinham tocado fundo em Patrícia. Patrícia, Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que, com o tempo, nos afastamos dele. Mas ele está sempre pronto para nos receber de volta, com amor e misericórdia. A fé do seu pai é um legado que você carrega dentro de você. Se você sente saudade desse relacionamento com Deus, saiba que Ele está esperando de braços abertos. As primeiras lágrimas escaparam dos olhos de Patrícia. Ela levou as mãos ao rosto, tentando conter a emoção. O programa estava ao vivo, e aquele momento era real demais para ser interrompido por comerciais. Eu acho que eu precisava ouvir isso hoje, disse ela, enxugando os olhos e sorrindo levemente. Nicholas se aproximou um pouco mais e falou com a voz serena. Deus usa momentos como esse para falar conosco. Às vezes, uma simples conversa pode ser um chamado. E eu acredito que hoje Ele está chamando você para se lembrar de quem você é, de onde veio e do propósito que Ele tem para a sua vida. A plateia começou a aplaudir e algumas pessoas na plateia também pareciam emocionadas. Patrícia respirou fundo, tentando se recompor. Eu nunca pensei que essa entrevista tomaria esse rumo, mas eu sou grata por isso. Muito obrigada, Nicholas. Eu que agradeço, Patrícia. Que Deus continue abençoando sua vida e sua família. O programa seguiu para um intervalo, mas a energia no estúdio havia mudado. O que era para ser apenas mais uma entrevista se tornou um momento de reflexão profunda para Patrícia Abravanel e possivelmente para milhares de espectadores que assistiam de suas casas. E aquele era apenas o começo daquela tarde inesquecível. O intervalo havia terminado, mas o clima no estúdio do SBT ainda era carregado de emoção. Patrícia Abravanel tentava se recompor enquanto os produtores davam o sinal de que estavam ao vivo novamente. Nicholas Ferreira, sentado ao seu lado, percebeu que aquela conversa havia tocado algo muito profundo na apresentadora. Estamos de volta, disse Patrícia com um sorriso ainda um pouco trêmulo. E preciso confessar que a nossa conversa antes do intervalo me pegou de surpresa. Nicholas sorriu de maneira compreensiva. Às vezes Deus fala conosco nos momentos mais inesperados, Patrícia. Ela respirou fundo e olhou para a plateia. Eu cresci em um lar onde a fé sempre esteve presente, mas a vida nos engole de uma forma. E eu acho que, em meio a tantos compromissos, tantas responsabilidades, acabei me distanciando um pouco desse lado da minha vida. Nicholas assentiu com um olhar sereno. Isso acontece com muitas pessoas. A rotina, as preocupações, as cobranças, tudo isso nos distrai. Mas Deus nunca desiste da gente. Ele sempre encontra um jeito de nos lembrar de que está aqui, esperando por nós. A plateia começou a aplaudir. Alguns espectadores estavam visivelmente emocionados com a sinceridade do momento. Patrícia passou a mão nos olhos rapidamente e sorriu. Eu acho que essa entrevista não foi coincidência. Acho que eu precisava ouvir isso hoje. Deus tem seus propósitos, disse Nicholas. E muitas vezes ele usa situações simples para nos trazer de volta ao caminho. Patrícia olhou para as câmeras e falou diretamente para o público. Talvez vocês que estão assistindo também precisem ouvir isso. Talvez estejam passando por um momento difícil, achando que Deus não se importa. Mas Ele se importa. E Ele sempre nos dá sinais. Basta estarmos atentos. A plateia reagiu com mais aplausos. Nicholas percebeu que aquele momento já não era mais uma simples entrevista. Era algo maior.
Eu posso fazer uma oração? Perguntou Nicholas. Patrícia hesitou por um instante, mas então sorriu. Claro, eu adoraria. Nicholas se virou para a plateia. Se você está nos assistindo agora, onde quer que esteja, feche os olhos e apenas ouça essa oração. Não importa a sua religião, apenas abra seu coração. O estúdio ficou em silêncio enquanto Nicholas começava sua oração. Senhor, nós te agradecemos por este momento, por estarmos aqui reunidos. Obrigado porque tu és um Deus de amor e misericórdia, que nunca nos abandona. Tocaste o coração da Patrícia hoje, e talvez o coração de muitos que estão assistindo, que possamos lembrar que nunca estamos sozinhos, pois tu sempre estás conosco. Em nome de Jesus, amém. A plateia respondeu com um amém, em uníssono, seguido de um longo aplauso. Patrícia, visivelmente tocada, segurou a mão de Nicholas por um instante. Muito obrigada, Nicholas. Você não tem ideia do quanto isso significou para mim. Ele sorriu. A glória é de Deus. O programa continuou, mas aquele momento havia marcado a todos. Patrícia sabia que quando chegasse em casa, iria refletir sobre tudo o que tinha acontecido. E talvez, naquela noite, voltasse a fazer uma oração que não fazia há muito tempo. O programa seguiu com seu cronograma, mas o clima no estúdio continuava carregado de emoção. Patrícia Abravanel ainda sentia o impacto da conversa com Nicholas Ferreira. Entre um quadro e outro, os bastidores fervilhavam com a equipe comentando sobre a profundidade daquele momento ao vivo. Nos bastidores, um dos produtores se aproximou de Patrícia. "Você está bem?" perguntou preocupado. Ela sorriu, ainda com os olhos brilhando. "Sim, estou. Mas preciso admitir que essa entrevista me fez sentir coisas que eu não esperava sentir hoje." Nicholas, que estava próximo, ouviu e se aproximou. "A palavra tem esse poder, Patrícia. Às vezes não sabemos que precisamos ouvi-la até que ela nos encontra." Ela assentiu, respirando fundo. "Você falou sobre Deus de uma forma tão simples e sincera que me tocou de um jeito diferente. Eu cresci vendo meu pai construir um império, trabalhando incansavelmente, mas nunca o vi perder a fé. E de alguma forma, acho que me perdi no meio do caminho." Nicholas olhou para ela com empatia. "Mas nunca é tarde para se reconectar. Deus sempre está de braços abertos para nos receber." Enquanto conversavam, um funcionário da produção se aproximou e entregou um bilhete para Patrícia. Ela leu e sorriu, surpresa. "Parece que estamos recebendo muitas mensagens de telespectadores emocionados com o programa de hoje", disse, olhando para Nicholas. "Você quer ver algumas?" Ele assentiu e então Patrícia pegou seu celular para acessar as redes sociais do programa. Ela leu alguns comentários em voz alta. "Chorei junto com a Patrícia. Que momento lindo! Obrigado, SBT. Deus tocou meu coração hoje através dessa entrevista. Que testemunho incrível! Precisamos de mais momentos assim na TV brasileira." Nicholas sorriu, satisfeito por ver o impacto positivo da conversa. "Isso só mostra que as pessoas estão sedentas por mensagens de esperança", comentou ele. Patrícia concordou. "Sim, e eu me sinto honrada por ter proporcionado esse momento ao lado de você, Nicholas." Um dos diretores do programa apareceu e os chamou de volta ao palco para a parte final da entrevista. Enquanto caminhavam de volta, Patrícia não conseguia tirar da cabeça o que tinha acabado de acontecer. Não era apenas uma entrevista comum. Algo havia mudado dentro dela, e ela sabia que aquilo não terminaria quando as câmeras fossem desligadas. O impacto daquele dia estava apenas começando. Após o fim do programa, Patrícia Abravanel permaneceu sentada por alguns instantes no palco, absorvendo tudo o que havia acontecido. A equipe do SBT começou a desmontar parte do cenário, mas a emoção ainda pairava no ar. Nicholas Ferreira, percebendo o olhar pensativo da apresentadora, aproximou-se mais uma vez.
Você parece reflexiva, disse ele com um tom gentil. Ela sorriu levemente e suspirou. Eu estou. Hoje foi um dia diferente. Não imaginava que essa conversa tomaria esse rumo e mexeria tanto comigo. Nicholas assentiu. Deus trabalha de formas inesperadas. Às vezes, ele usa momentos comuns para tocar nossos corações de maneira extraordinária. Patrícia olhou para o palco vazio, como se estivesse revivendo tudo em sua mente. Meu pai sempre teve uma fé inabalável, sabe? Ele sempre acreditou que tudo era possível com esforço e dedicação, mas também com oração. Eu cresci vendo isso, mas com o tempo, a correria da vida me afastou dessa conexão. E hoje, ouvindo você falar, algo despertou dentro de mim. Nicholas sorriu, sentindo que aquela conversa ia além do programa. Às vezes, precisamos de um lembrete. Deus nunca se afasta de nós, mas somos nós que às vezes nos distanciamos dele. Enquanto conversavam, um produtor se aproximou de Patrícia e entregou um envelope. Chegou há pouco, endereçado a você. Parece ser de um telespectador. Curiosa, Patrícia abriu o envelope e encontrou uma carta escrita à mão. Seus olhos percorreram as palavras e, conforme lia, sua expressão mudava. Ela olhou para Nicholas, emocionada. É de uma mulher chamada Maria. Ela conta que estava prestes a desistir de tudo, que se sentia perdida, mas que ao ouvir nossa conversa, sentiu esperança novamente. Ela disse que decidiu entregar sua vida a Deus hoje. Nicholas fechou os olhos por um instante, agradecendo em silêncio. Isso é incrível, Patrícia. Não há audiência no mundo que pague por um momento como esse. Ela segurou a carta com carinho e sorriu. Isso me faz pensar em como a televisão pode ir além do entretenimento. Podemos levar mensagens que transformam vidas. Nicholas concordou. E você tem um grande alcance, pode usar sua voz para espalhar ainda mais essa mensagem. Patrícia assentiu, determinada. Acho que esse programa mudou mais a minha vida do que eu imaginava. Os dois ficaram em silêncio por um momento, compartilhando um entendimento mútuo. Patrícia sabia que aquele não era o fim da conversa, mas apenas o começo de algo novo em sua vida. Nos dias que se seguiram à entrevista, as redes sociais explodiram com trechos da conversa entre Patrícia Abravanel e Nicholas Ferreira. Milhares de mensagens chegaram ao SBT, compartilhando histórias de pessoas que haviam se sentido tocadas pelas palavras de Nicholas e pela emoção genuína de Patrícia. No escritório de Patrícia, ela assistia a alguns desses trechos, ainda assimilando o impacto do que havia acontecido ao vivo. Seu celular vibrava constantemente com notificações de amigos, colegas e até desconhecidos que queriam compartilhar como aquela conversa os havia inspirado. Enquanto refletia, seu irmão Silvio Santos Júnior entrou na sala. Patrícia, você viu o tanto de mensagens que estamos recebendo? É inacreditável, disse ele, empolgado, jogando-se em uma poltrona. Ela sorriu e assentiu. Vi sim. Eu não esperava essa repercussão toda. Foi algo tão espontâneo, mas acho que era para acontecer. Silvio Júnior concordou. E sabe o que eu acho? O papai ficaria orgulhoso. Ele sempre valorizou a fé, e eu tenho certeza de que, onde quer que ele esteja, está feliz por ver isso acontecendo. As palavras do irmão fizeram os olhos de Patrícia se encherem de lágrimas novamente. Ela olhou para um retrato de Silvio Santos em sua mesa e sentiu um calor no peito. Acho que isso me fez perceber o quanto eu quero me reconectar com essa parte da minha vida, com essa fé que sempre esteve presente na nossa família, mas que, de alguma forma, ficou adormecida dentro de mim, confessou ela. Silvio Júnior sorriu. Então talvez seja a hora de reacender essa chama. Mais tarde, Patrícia enviou uma mensagem para Nicholas Ferreira, agradecendo mais uma vez pela conversa e pelo impacto que ele havia causado em sua vida e na de tantas pessoas. Nicholas respondeu rapidamente.
Foi Deus quem conduziu aquela conversa, Patrícia. Fico feliz por ter sido apenas um instrumento, que essa jornada te leve a muitas bênçãos. Inspirada pelo que havia vivido, Patrícia decidiu que queria fazer algo maior. Em reuniões com a produção do SBT, ela sugeriu um novo quadro no programa, onde histórias de superação e fé pudessem ser compartilhadas. O projeto foi aprovado rapidamente e, em poucas semanas, um novo segmento começou a ir ao ar. O primeiro episódio trouxe a história de Maria, a mulher que havia escrito a carta emocionada logo após o programa com Nicholas. Seu depoimento comoveu ainda mais telespectadores, criando uma corrente de positividade e esperança. Patrícia sentia que estava vivendo um novo capítulo em sua vida, e tudo começou com uma simples conversa. Agora, ela entendia que aquilo não era apenas um momento isolado, mas sim um chamado para algo maior. E assim, o programa que começou como um dia comum no SBT se transformou em um marco na vida de muitas pessoas, inclusive na de Patrícia Abravanel. Porque às vezes, uma única conversa pode mudar tudo.